Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia 10 de agosto de 2024. E o tema de hoje da nossa reflexão é o medo, ou os medos. Existem muitas definições para tudo, existem muitas definições, né? Conceitos, etc. Eu não vou falar aqui das definições. Se você quiser pesquisar aí no Google, você vai encontrar várias definições. Algumas subjetivas, outras mais ou menos objetivas, coisas assim. E a questão, então, é o medo, na verdade, é uma espécie, é o quê? Medo, na verdade, o medo é uma coisa que existe em todo ser humano. O medo é quase que instintivo, ou instintivo. Todos nós, né, desde se você for pegar o princípio da história, né, do ser humano, você vai ver que o medo sempre esteve presente. E de várias formas. Mas eu quero falar, né, sobre algumas formas desse medo, ou dos medos. Você que pela primeira vez me ouve ou me vê, o objetivo aqui dessas lives é trazer alguns assuntos para reflexão. Quer dizer, nada aqui do que eu falo é definitivo ou é uma verdade absoluta, porque eu apenas trago alguns assuntos para suscitar naqueles que me ouvem, naqueles que me veem, assim como já fiz muito tempo, né, através de palestras, suscitar a reflexão, porque eu acredito que nós precisamos refletir sobre quase tudo na vida. Se quisermos viver melhor, se quisermos evoluir, nós precisamos compreender uma diversidade enorme de coisas, além de aprender a compreender a si mesmo, a nós mesmos. O medo, então, ele é parte da vida do ser humano, digamos assim, desde o princípio. Só que aí vamos ver como que acontece isso em termos do uso do medo, digamos assim, e de alguns alertas, né, a respeito. É lógico, então existe o medo, ele tem um lado negativo, porque ele é algo que atemoriza, que causa temor, causa receio. Muitas pessoas, inclusive por causa do medo, travam a sua vida, limitam a sua vida, porque existem várias, como eu disse, vários tipos de medo. Existem os medos que são reais, né? Medos reais. Quer dizer, na verdade são receios que a gente tem. Tem gente que tem medo da chuva, tem gente que tem medo digamos, tem medo das intempéries, né? Daquilo que acontece, etc. Os fenômenos naturais. Então existem vários tipos de medo. Mas existe o lado positivo do medo, porque se o medo às vezes serve-nos de alerta. Esse receio de alguma coisa às vezes nos breca, né? Porque você passa a prestar mais atenção, não se propõe a correr riscos na vida por força às vezes de algum tipo de receio. Porque se não tivesse isso, é uma espécie assim, né, tem medos que surgem para limitar o ser humano, às vezes, de cometer um tanto
de besteiras, digamos assim, um tanto de coisas, porque se a pessoa se sentisse totalmente livre de medo, ela faria coisas inimagináveis. Já faz coisas inimagináveis, apesar do medo, né? Então, mas existem os medos que são reais, os receios. Você vai atravessar uma rua, por exemplo, há um receio de você ser atropelado. Então você vai prestar atenção, né? Vai olhar para o lado direito, para o lado esquerdo. Hoje em dia, às vezes, precisa olhar para cima, que pode cair alguma coisa em cima de você. Mas a gente, então, tem medos que servem também de alertas, né? São temores, tipo assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque isso vai me prejudicar, isso vai me trazer transtornos. E existem os medos que são irreais. Então, são aqueles medos que são plantados nas pessoas e são usadas. Inclusive, o medo é um mecanismo, muitas vezes, de manipulação. É um medo é usado para a dominação. Tá? Eu, desde a minha infância, praticamente, uma coisa, sabe? São várias, né, as coisas. Mas uma coisa que sempre foi colocada, né? Nós aqui, nesse mundo ocidental, em um país como o nosso, que é um país subdesenvolvido até hoje. Então, nós temos medos, né? Então, por exemplo, lá eu estava lá pelos meus 13 anos, 14 anos, lá por aí. Então surgiu o medo do comunismo, por exemplo. Que era, na verdade, a maior parte das pessoas que falam sobre comunismo, não conhecem, na verdade, o comunismo. Lógico que se você pegar exemplos, por exemplo, estou me redundando, né, você vai pegar, né, coisas do comunismo e vai colocar como verdades absolutas, assim como outras coisas. E aí as pessoas têm medo. Então, de repente, você, através, eu citei o exemplo do comunismo, até hoje as pessoas usam o comunismo como um instrumento de dominação, o medo. Tipo assim, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles tomam a sua casa, eu não sei mais o que, essas coisas aí, banais até. Então são medos que são feitos para manipular. As próprias religiões tradicionais, né? Aquelas tradicionais que eu falo assim na cultura ocidental, as religiões, eu não estou falando das doutrinas, tá? As religiões trabalharam e trabalham até hoje com medo. É uma forma de você ganhar adepto, de repente, é você colocar um medo nas pessoas. Ah, você vai para o inferno se você fizer isso, fizer aquilo e tal. Vem com a gente que você vai para o céu. Isso eu estou simplificando, né? Então, e muitas foram utilizado isso, né? As religiões, por exemplo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, né? Lá atrás, e até hoje, mas lá atrás principalmente, utilizavam medo como um instrumento de dominação, de manipulação. Ajudava, inclusive, os poderosos, nesse sentido de colocar o medo. Tudo dava medo, quer dizer, é tipo assim, você quer que a pessoa seja boa, mas através do medo. Isso é o grande erro, né, que foi cometido pelas religiões, a maioria delas, pelo fato de você querer que a pessoa se tornasse virtuosa, boa, através do medo do inferno, né? Que era o grande medo. Eu mesmo já morri de medo, não morri de medo porque estou aqui, né? Mas tive muito medo, né, de ir para o inferno. Eu tive num internato, né, de 8 a quase 13 anos, por força de várias circunstâncias, fui parar num internato. Na época chamava internato, orfanato, educandário, né? Esse que eu tive chamava-se educandário. Então, era dirigido por religiosos
católicos, padres, né, freiras. Então você convivia o tempo todo com o medo do inferno. Quer dizer, era uma espécie de pedagogia do medo. Mas essa pedagogia do medo, ela também vinha presente na escola formal. Você tinha medo de ficar de castigo, na época tinha isso. Você tinha medo de ficar de castigo, o medo de não passar de ano. Então você vê assim que essa pedagogia do medo, ela existe entranhada, né, na nossa cultura. Muitos pais educavam os filhos através do medo, principalmente o medo do pai, né? Era uma sociedade onde que era patriarcal, ainda é um tanto hoje, aonde que o pai era a figura do lobo mau, né? As mães, na época, não sei hoje como é que funciona, você pode me falar aí nos comentários, as mães diziam assim, se você desobedecer, você vai ver quando seu pai chegar. Então você já tinha um medo do pai. O pai não era então aquela figura afetiva, o pai era a pessoa que dava medo. Isso veio durante muito tempo, né? E outros medos que eram colocados para as crianças, né? O medo do bicho-papão, já viu isso? Parece brincadeira, né? O medo disso. Eu cheguei a ter medo até do Papai Noel. Eu tinha uma experiência com o Papai Noel, quando eu estava lá com 18 anos de idade, que me deu medo, certo? Me arrumaram lá, arrumaram um Papai Noel que vinha com uma varinha de marmelo. Você nem conhece uma varinha de marmelo, né? Mas na época se usava isso para de vez em quando dar umas varinhadas na criança. Então, o Papai Noel, Papai Noel, eu vi outros Papai Noéis, mas esse que eu tive presente assim, na minha infância, nesse período, num certo Natal, esse vinha com a varinha de marmelo e falando que se você não obedecesse o pai ou a mãe, não sei o que lá, aquelas coisas todas. Então eu fiquei traumatizado com essa figura do Papai Noel. Essa é a verdade. E então, existem muitos medos implantados em nós que não são reais. Tá? Não são reais. São medos, às vezes, imaginários, medos subjetivos. Tá? Outro medo que eu tive também, eu tinha medo da chuva, essa chuva de trovoada, de raios, relâmpagos. Nossa Senhora, eu tinha um medo, mas eu tinha um medo da chuva e tinha medo de morrer, né, de ser morto por um raio e tal, e ir para o inferno. Porque a gente sempre tinha, quando criança, você sempre tinha feito alguma coisa que não era legal e tal, que era considerado pecado, etc. Então, você vê que o medo está implantado na gente, né? Agora, a questão, existem os medos, né, que são, que eu disse, são medos ou receios que são reais, né? E tem medos que são artificiais. Então você tem que saber diferenciar o medo que é real ou o medo que é artificial. Mas seja um medo real ou artificial, você tem que aprender como lidar com ele e como enfrentá-lo. No sentido da coragem, do destemor, né? Então, essa é uma discussão que vai longe, né, sobre os medos. Mas o interessante, né, que hoje em dia, hoje que já faz tempo, se você observar as televisões, né, os programas de televisão, principalmente os noticiários, eles são todos, na maioria deles, 99%, eles têm essa pedagogia do medo. Por exemplo, se você não gosta, né, de um candidato A ou B ou C, uma das formas de você, né, tomar partido, né, e as televisões tomam partidos, os jornais tomam partidos, então eles põem medo. Olha, se fulano ganhar, vai fazer isso. Se outro fulano ganhar, ele vai fazer aquilo. E nem tudo é verdade. Tem coisas que são verdades.
Então, mas você precisa aprender a discernir o que é um medo real, o que é um medo plantado, sugerido. Os programas de noticiário, televisão, no fundo eles trazem essa pedagogia do medo, essa é uma ideologia do medo. Tá? Eles botam você com medo, implantam o medo em você. Enquanto você está preocupado com o medo dos bandidos, assim, bandidos normais, digamos assim, enquanto você está aí, os outros bandidos anormais, aqueles bandidos que um tempo o pessoal chamava os bandidos do colarinho branco, aqueles sofisticados e tal, você não se preocupa com eles. E eles são os maiores bandidos, né? Outro dia eu estava pensando a respeito dessa criminalidade, né, de acordo com meus estudos e de acordo com as observações, você vai ver que existem várias camadas de criminalidade na sociedade. Existe uma camada mais rasa, que é aquela que você vê nos noticiários, né? Mas existe uma camada, quer dizer, existe um crime mais sofisticado, como a gente fala, de colarinho branco, de gravata, paletó e gravata e tal. Existe, olha, em toda a sociedade, em todos esses estratos sociais, existe os criminosos. Isso você não pode perder, ignorar. Você fica achando que criminoso é só aquele que mora na favela, que só essas coisas assim. Você pensa que é só esses que são os criminosos. Não. Tem os criminosos que, inclusive, comandam esses criminosos aqui de baixo. Mas desses você não ouve falar. Raramente você ouve falar. Do cara que dá o golpe, né, no imposto de renda, o cara que dá o golpe no empresarial, né, bancário, financeiro, etc, etc. Hoje tem 1000 golpes por aí, golpes de todos os tipos. Então existe também uma casta, né? Existe uma espécie de hierarquia no mundo do crime. Então existe o pessoal lá embaixo e daí vai subindo até chegar aos poderes públicos, seja o executivo, o legislativo e até o judiciário. Então existem várias camadas, mas o que eles querem é que nós nos fixemos naquele medo mais próximo. Então, tipo assim, ó, o cara ali vai roubar sua casa, vai assaltar sua casa, ele vai fazer isso, ele vai roubar até hoje, rouba até o cachorro seu, até o pet. Tem gente hoje que, né, sequestrando o pet dos outros, né, daqueles que têm um pet mais elevado, um cachorro mais bacana, mais caro, etc. Existe. Isso que está aí. Mas eles querem que nós nos detenhamos numa espécie de, de criminosos, digamos assim, né? E esqueçamos os outros. Aqueles que todo dia roubam você nos juros, né, do cartão de crédito, no juro bancário, aqueles que roubam você no supermercado, né, botando os preços lá para cima, né, arrumando justificativas para elevar preços, né? Isso também é crime. Existem crimes na área da saúde, né? Existem crimes em todos os lugares. Mas eles querem que você se fixe apenas naquela turma de baixo. Daí vem aquela turma aí, os Datenas da vida, né? Que ficam ricos com esse tipo de trabalho manipulativo das pessoas. E a maioria das pessoas não percebe isso. Acha que o cara é o cara legal. É o cara que xinga os criminosos, mas ele não xinga o criminoso lá em cima. Porque aí o bicho pega pro lado dele. Então ele xinga o Zé Mané ali embaixo. Então os medos, gente, os medos eles estão disseminados no nosso meio de várias formas, tá? É preciso prestar atenção nisso. Até os filmes hoje, né? Muitos filmes, né, colocam medo nas pessoas. É que é interessante a sociedade que nós vivemos, né? Você usa o poder, usa todos os meios para colocar a maioria das pessoas numa situação de medo. E daí, de vez em quando, eles aparecem como se fossem os
mocinhos, né? Os mocinhos da vida, aqueles que vão, os super-heróis. Isso não existe. Entenderam? Então, estou valendo uma geral sobre o medo. Agora, vamos nos deter um pouco nessa questão do ser humano em si, né? O medo, existem os medos que são exacerbados, né? E aí nós vamos dar o nome de fobias, né? Então, os medos fóbicos, que são aqueles medos que travam a pessoa. Mesmo esses medos, muitos desses medos são imaginários. A pessoa que tem medo de sair na rua, por exemplo, né? Os medos que ela tem de sair na rua, né? O que são? São medos, digamos assim, psicológicos, e medos inexistentes, mais que a pessoa por algum distúrbio ou algum trauma emocional, etc., ela acaba, né, tipo assim, sendo portadora desse medo. Aí então existe N fobias, eu não vou falar aqui, né? São tantas fobias, né? Então tem o medo fóbico que eu falo, que é o medo exacerbado, que é, na verdade, um desvio psicológico e também um desvio também de falta de entendimento cognitivo, digamos assim, né? Não funciona, a pessoa não consegue elaborar isso para entender que não precisa ter medo disso, daquilo e daquilo. Então, isso é uma falha cognitiva, uma falha de entendimento também. Mas muitos medos também são oriundos de traumas. São vários os traumas. Traumas que vão dos menores aos maiores. Entende? Eu, sinceramente, contando para vocês, eu eu já fui um cara cheio de medo, certo? Falando a verdade para vocês. Eu tive muitos medos. Eu tinha medo de falar em público. Vocês compreendem? Tinha medo de falar em público. Teve uma época que eu tinha medo de falar com qualquer pessoa. Eu tinha um problema de uma timidez doentia que se traduzia em medo das pessoas, de falar com as pessoas. Eu tinha medo de não ser entendido, tinha medo de falar errado, eu tinha medo, né, de ser julgado, né? Eram inúmeros medos, porque na minha infância eu passei por poucas e poucas e más, né? Ou muitas e más. Passei por muitas situações que eram geradores de medo. Eu fui, por exemplo, um período, uma criança espancada. Então, isso aí gera medo de todo lado. De repente você passa a não confiar nas pessoas porque você tem medo de ser espancado por aquele adulto. Enquanto eu era criança, adolescente e tal, né? O segundo abrigo que eu estive um tempo bom nele, era tudo na porrada, vamos falar a palavra, né? Era na porrada. Então você tinha medo. Você obedecia pelo medo, entende? Então é essa pedagogia do medo que eu já falei. Então você tinha medo de levar uma surra, levar espancadas mesmo, vocês nem imaginam. E levar castigos também, que eram castigos que eram injuriosos, né? Aqueles castigos constrangedores, né? Que você levava por nada, para falar a verdade, por besteira. Só porque você foi lá na horta do abrigo e passou a mão lá numa meia dúzia de cenoura, porque você estava com fome, saiu comendo, alguém te viu, te entregou, lá você levava, né, os castigos. Então eram N coisas. É. Então, eu passei por essa pedagogia do medo. Aí então você vai observar. Então a gente tem esses medos, os medos psicológicos, os medos, sei lá, psíquicos.
E tem os medos, assim, super neuróticos também. Porque você vai criando, sabe? Nós somos uma usina de criar medos se a gente se entregar para os medos. Porque um medo puxa outro. Eu, enquanto psicanalista, psicoterapeuta, eu cuidei de muitas pessoas. Quando eu digo cuidei, porque é assim, você cooperou com o processo de superação da pessoa. Eu não curei ninguém. Esse negócio de curar os outros é balela, né? Você não cura, você é um cooperador. Você é um parceiro, às vezes, dessas pessoas, no sentido de ajudá-las a superar as suas dificuldades, e aí vem os seus medos. Porque uma coisa que mais entranhada nas pessoas são os medos. Tem gente que tem medo de não ser aceito, tá? Não ser aceito. Então, o que essa pessoa faz quando ela não se sente aceita? Ela acaba, com esse medo de não ser aceita, ela acaba se submetendo a N pessoas, fazendo coisas que os outros querem que você faça, mas não as coisas que você quer fazer. Porque você tem que. A ideia é você tem aquela coisa daquele slogan, né? Agrade sempre. Isso é um. Agrade sempre, gente. Isso é um material da análise transacional, que é um método psicoterapêutico, método terapêutico, se você quiser entender assim também. Então, uma das questões, né, dos chamados impulsores, são aquilo que te impulsiona sem você saber, mas você é impulsionado porque está no seu inconsciente ou no seu subconsciente. Então, você vai partir para uma vida, por exemplo, de agradar sempre. Então, onde você estiver, você vai estar tentando agradar os outros. Isso é uma desgraça. Eu passei por isso. E você só leva chumbo, só leva tinta, como se diz, né? Quando você tenta só agradar os outros. Porque você não vai conseguir agradar a todo mundo. Então, o medo de não ser aceito, o medo de não ser querido, porque todos nós, na verdade, temos um desejo enorme de ser aceito, de ser querido, de ser amado, e isso muitas vezes custa caro, porque o medo de não ser aceito, de não ser amado, de não ser querido, de não ser validado, né, pelas pessoas, etc., isso se torna você um escravo, né, dos outros. Então você vira uma pessoa submissa a todo mundo por esse medo. Veja bem, esse é um medo só, né, que nós estamos falando. Eu falei de outros aí, mas é geral. Mas esse, estou falando no nível comportamental, esse é um medo que está presente na vida de milhares e milhões de pessoas. O medo de desagradar os outros. Então você vai viver só tentando agradar os outros. Isso é um medo. Né? É o medo de, por exemplo, o medo de errar. Tá? O medo de não ser perfeito. Tem gente que persegue a perfeição a vida inteira e se lasca. Por quê? Porque não existe perfeição. Todos nós erramos, e muitas vezes, certo? Mas, de repente, por força de uma educação precária que a gente teve, que eu chamo de educação crítica, e que é também da análise transacional, então, né, que eu trouxe da análise transacional, tá bom, gente? E, então, porque nós dizemos assim, mas eu li o manual da análise transacional, não falo da educação crítica, né? Mas é porque você vai estudando, interpretando e criando as coisas. Então, essa educação crítica é essa educação baseada no medo. É uma educação crítica. Por que ela é crítica? Porque ela, né, é precária. Ela não desenvolve você esse tipo de educação baseada na pedagogia do medo.
Ela não desenvolve você. Ela prende você. Essa é a questão, ela prende você. Você fica preso. Então você fica preso, por exemplo, nessa questão. Aí vai existir esse impulsor, então. O impulsor é algo que deflagra as coisas, os impulsos, são os impulsos. Então você vai querer, você vai pegar um impulsor desse, vai querer ser perfeito. Esse é o impulsor, seja perfeito. Então você vai viver a vida inteira sofrendo para ser perfeito. Para quê? Para agradar os outros. Aí você nunca se pergunta, será que eu estou contente com isso? Será que eu não posso errar? Pode sim. Todos nós podemos errar. Agora é aquela história do ditado, né, antigo já, né? Permanecer no erro que é burrice, né? É disfuncional, né? Permanecer no erro, sempre errando todo dia. Aí não, né? Mas errar um humano est, não é assim? Em latim isso. Errar é humano. Permanecer no erro é que é, né, desumano. É burrice. É burrice nesse sentido, bem lá embaixo, bem profundo, tá? É algo assim terrível, né? Permanecer errando o tempo todo. Pô, isso daí você não aprende nada. Quem é você, cara pálida? Você não aprende, né? Você cai, aprende a levantar, ué. Entende? Então, essas coisas dessa educação crítica que eu falei, que é uma educação baseada, né, no medo, nas ameaças, né, e até nas coisas reais, no sentido, né, de coisas que não são afetivas, entendeu? Então, esses medos, baseados nisso, é que você cria todos os medos. Aí a sociedade depois vem e impõe outros medos para você. Porque você já tem uma base de medo. Então a sociedade através dos seus mecanismos, né? Como eu falei, principalmente hoje em dia, e já faz tempo, das mídias sociais. As mídias todas, tá? As redes de televisão estão aí para você ficar sabendo, se prestar atenção, porque todas têm programas, têm coisas que trabalham com a pedagogia do medo. Isso é meio subjetivo em alguns momentos, mas é a verdade. Porque enquanto você fica se distraindo ali com aquelas coisas que eles te colocam, você não pensa, você não busca alternativas, você não se fortalece. Você não fortalece a sua coragem, a sua ousadia. Então você tem medo de tudo. E tendo medo de tudo, você não vai a lugar nenhum. Né? Então, você tem medo. Tem pessoas que têm medo de tudo, gente. Isso é a verdade. Tem gente que tem medo do sucesso, de dar certo. Tá? Não estou falando de fama. Tem gente que tem medo de dar certo. Porque disseram para ela que ela sempre daria errado. Você não é capaz. Então você vai ser incapaz o tempo todo. Essa é uma forma. Quando dizem para você, você não é capaz de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Você colocou, está plantado em você. Então você vai estar cheio de medo. E quanto mais medo você tiver, medo de ser incapaz, mais incapaz você vai ser, porque você fica preso naquela teia. É uma teia, tipo uma teia de aranha. Você fica ali. Entendem? Então, você viu que eu comecei lá, né, falando de medo aqui, medo acolá, mas a verdade é que a gente precisa vencer os nossos medos. Eu vi uma frase, agora não me recordo aonde, né? Uai, fala a verdade, agora eu não recordo mesmo, certo, gente? Assim, eu até vou olhar aqui, mas eu anotei aqui uma frase, por exemplo, que eu anotei. Acho que é numa entrevista com alguém, eu vi a pessoa falando, daí você vai concluindo algumas coisas, né? Aí, as pessoas têm, e aí é que tá uma coisa, hein? As pessoas têm medo
tá? De falar dos seus medos. Então você fica fazendo pose de que você é todo corajoso, todo destemido. Por quê? Porque você não quer mostrar. A ideia é sua, tá? Isso é uma neura, uma neurose. Você tem medo que, se você falar dos seus medos, os outros vão achar que você é um fraco, que você é um banana, que você é um Zé Mané, essas coisas todas. Então, para ser aceito pelos outros, você esconde os seus medos. E só que esses medos que você esconde, eles vão se juntando e vão se juntando, e daí vão se transformar uma hora ou outra em alguma fobia. Entenderam o princípio da fobia? O princípio da fobia é isso, você vai acumulando medos, 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 e um dia isso estoura. Isso é verdade. Isso aí, tem estudos que falam sobre isso na área psicológica, tem até livros que falam sobre isso, e tem N milhões de vivências que corroboram com essa ideia, tá? De que se você fica escondendo medo, em vez de resolver os medos, você esconde os medos e isso se transforma em fobia, viu? Guarde bem isso. É. Eu tenho muitas histórias assim, né, de clientes com problemas com medo. Medo de não dar certo, medo de não ousar, né? Medo de ser incompetente. Todos esses medos que a pessoa tem não resolvem. Veja bem, o medo é uma coisa, desses medos são inúteis. Porque eles não resolvem nada, né? Eu até poderia fazer um vídeo naquela linha lá do para que serve, né? Para que serve? Para que serve o medo, né, gente? Uma hora eu vou fazer para voltar a esse assunto, tá? Então, se você vai acumulando medos e não vai resolvendo os medos, você tem que resolver os medos. Vou contar uma última historinha para vocês. Quando eu tinha 8 anos, que eu fugia da casa, né, da minha mãe biológica, do padrasto que me arrumou lá, que me espancava, eu fui parar breve tempo, né, nessa vez, foi a primeira vez que fui parar num abrigo, né? Abrigo de menores. Então eu fui parar num abrigo de menores. E era um abrigo na época, isso lá nos anos 50, tá, gente? Vocês já sabem que faz tempo que eu tô nessa vida aqui, né? Então, eu tava com 8 anos. Aí fui parar nesse abrigo. Um abrigo assim que na época, esse abrigo, depois lá na frente, quando eu estava com 13 anos, eu fui de volta para esse abrigo, mas daí já era outro abrigo, né? Mas era precário. Gente, vocês nem imaginam isso. Era um depósito de criança, tá? Um depósito de criança, certo? O trem era tão precário, por exemplo, que numa cama tinha que dormir duas pessoas, duas crianças, certo? Aí eu fui parar nesse abrigo. E lá não tinha, na época, não tinha chuveiro. Sabe onde que a gente tomava banho? A gente tomava banho num riacho. Uma vez por semana. No sul, na época, o costume era uma vez por semana, porque lá era mais frio do que hoje, tá? Era um lugar muito frio, né? Eu me criei lá no Paraná, em Curitiba. Então, era banho de riacho. Então, logo na primeira semana que eu entrei lá, era a semana do banho. Então, tem um dia lá, acho que era uma sexta-feira. Então, eles faziam aquela fila. Tinha mais de 100 e tantas crianças. Então, eles punham você numa fila na beira do riacho. E te davam um sabãozão, assim, né? Sabão de soda, um sabão daquele sabão meio preto, sabe? Rústico. Te dava um sabão daquele pra você, um por um, entrando na água. E aqueles que não entravam, que tinham medo, né?
Água gelada, gente, imagina água de riacho gelada, água que vinha de mina. E eu, então, né, fui um desses medrosos, com medo de entrar na água e me empurraram para dentro da água. Eu quase morri afogado de susto. Veja como é que são as coisas, né? Eu quase morri afogado de susto, porque dava pé. Já era mais alto que a maioria dos meninos, eu, mas quase morri de susto. Então, você cai lá, faz aquela coisa, né? Aquela água gelada e tal, e o pessoal rindo de você, porque o problema é esse, o ser humano também é cruel, né? E eles rindo e outros xingando, né? Os caras que eram os monitores xingando você. Toma banho aí, seu desgraçado, não sei o que lá, né? E tal. Era assim, tá? Aí eu então fiquei traumatizado com esse negócio de rio, riacho, né? Água, piscina, essas coisas. Eu carreguei esse trauma, embora eu tenha entrado em alguns rios depois e tal, né? Mas rios jamais consciente, mesmo não sabendo nadar lá, até hoje não sei nadar totalmente, sei dar umas braçadinhas. Eu levei esse trauma por décadas na vida. Então eu era, não sei, aquafobia, né? Eu tinha medo da água. Dá pra vocês? Então, são coisas que né, a gente, né, muitas crianças na infância passam por isso, né? Muitos passam mesmo. Não que seja regra, não devia passar, mas passa. Então, é fácil a gente ficar carregando esses medos por causa dos traumas. Eu só estou citando um trauma, né? Então são vários traumas que você carrega. Se você presta atenção, né? Quem presta atenção, às vezes você leva para o resto da vida. Então isso vai impedir você, esse medo interiorizado, esse medo dentro de você vai impedir que você progrida, que você avance, que você venha fazer algo bom na vida, venha ter sucesso na vida. Então, é isso aí. E eu falei, eu estava falando aqui, falar dos seus medos, né? Para fechar. A gente, né, tem gente que tem, né? Você não deve ter medo de falar dos seus medos, porque se você tem medo de falar dos seus medos, você vai ficar preso neles. Então, é bom aprender a admitir que você tem medo, já é um primeiro passo para vencer o medo, tá? Outra hora a gente volta nesse assunto, já dei uma dica aqui, outra hora eu vou voltar nesse assunto, reforçando tudo isso que eu estou falando. Até eu estava falando no princípio que aqui os meus vídeos, aqui eles são assim, simplão, né, gente? É uma live aqui e tal. Tem aqui um fundo agora mais organizado, porque a minha parceira de vida aqui resolveu dar uma melhorada para mim aqui, né? Então, ela arrumou aqui para mim para ficar um pouco mais vistoso, mas eu não tenho 1000 câmeras aqui não, é só a live mesmo. E o objetivo aqui é puxar a reflexão, não é acabar com a reflexão, é puxar para que você, cada um na sua vida, no seu tempo, pense a respeito e veja. Nossa, eu acredito que todos nós podemos melhorar na vida. E principalmente essa vida emocional, né? Que a gente precisa estar sempre melhorando, porque todo dia nós temos desafios e desafios e desafios. Vejam bem vocês, eu falei aqui que eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de tudo nesse sentido, né? Eu tinha outros medos, né? E fui capaz de vencer, ok? Então é isso aí, gente, olha... Paz e luz para vocês todos e cuidem-se bem por aí. E até a próxima.